Fala aí pessoal, beleza? A aula de hoje será sobre o espaço industrial dos Estados Unidos, tá? A gente vai falar dos dois principais cinturões industriais dos Estados Unidos, o Sun Belt e o Manufacturing Belt. Deixe seu like, se inscreva no canal e continue assistindo este vídeo. Então beleza, a gente vinha até agora tratando de como se organizava as indústrias nas economias europeias. A gente falou da França, da Alemanha e do Reino Unido. Agora a gente vai se deslocar para a América, o continente americano, vamos falar dos Estados Unidos. Então essa aula vai ter uma dinâmica um pouco diferente, eu não vou me ater aqui ao processo de industrialização do país, afinal ele é um processo muito mais complexo, né? A gente estudou muita coisa sobre a Europa, sobre a industrialização da Europa, então fazia sentido dar uma pequena explanação sobre a industrialização específica dos países em questão. Aqui a gente vai ter uma aula específica, tá, sobre a formação da influência global dos Estados Unidos. Então aqui a gente só vai falar da organização industrial, que é um assunto também muito importante. Primeiramente, a gente precisa entender que os Estados Unidos, a indústria americana, ela se organiza de uma maneira bastante específica. Ela se organiza através de cinturões, os belts. E a gente vai ter dois principais cinturões. Um que vai ser marcadamente, que foi marcadamente estruturado ali no século XIX, século XVIII, ali pela segunda Revolução Industrial, e um outro cinturão muito mais moderno, marcado pelas indústrias da terceira Revolução Industrial. Mas vamos por partes. A primeira parte a se industrializar nos Estados Unidos foi o noroeste do país. Uma região aí que vai incluir desde a costa leste, a costa nordeste, né, incluindo cidades como Boston, Nova York, Washington, até a região de Chicago e dos Grandes Lagos, envolvendo também uma cidade bastante importante que é Detroit. Essa região vai ser a primeira a se industrializar. Por quê? Basicamente porque a industrialização americana, ela vai se dar, aliás, a ocupação do território americano vai se dar inicialmente através da costa leste. Vamos lembrar lá das 13 colônias, né? A Inglaterra ela coloniza os Estados Unidos inicialmente por leste, então vai ser a primeira região que vai ter um contingente elevado de pessoas, isso vai ser um fator bastante importante. Segundo fator muito importante vai ser a riqueza mineral daquela região. A gente vai ter jazidas de minério de ferro, principalmente nas proximidades do lago, dos Grandes Lagos e na cadeia de montanhas dos Apalaches. Vamos lembrar que nesse período o minério de ferro era extremamente importante. Então, ter jazidas de minério de ferro eram bastante relevantes para o processo de industrialização. Essa indústria, a indústria da segunda revolução industrial, vamos lembrar que é uma indústria que ainda vai precisar estar localizada próxima à matéria-prima. Terceiro fator, outro fator muito importante, vai ser a facilidade que existe na navegação dentro dos Grandes Lagos. Tanto a matéria já pronta para ser exportada, quanto a importação tanto de bens de consumo imediatos da população, quanto de matéria-prima para a indústria, poderiam facilmente entrar e sair pelos Grandes Lagos e também pelo rio São Lourenço, que vai ligar os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico. Então, era muito fácil levar mercadoria de Detroit, que fica no interior do país, mais ali na beira dos Grandes Lagos, para a Europa, por exemplo. Tá? Então, esses três fatores fundamentais. Foi uma área de colonização precoce, foi uma área rica em minério de ferro e foi também uma área de fácil acesso através da navegação pelos Grandes Lagos. Mas, todavia, como sabemos, o processo de industrialização, a renovação da indústria, ela vai acontecer e vai acabar suscitando numa reorganização do espaço industrial americano.
Vamos lembrar que no caso da Inglaterra, por exemplo, a gente tem um processo parecido acontecendo. A gente tem aquelas regiões da primeira Revolução Industrial, as regiões negras, perdendo indústrias, né? E outras regiões do país ganhando indústrias. Aqui é bastante similar. O Nordeste dos Estados Unidos, essa região que, aliás, é importantíssimo saber o nome, né, o título da aula, né, o Manufacturing Belt, o cinturão fabril, essa região vai concentrar aí muitas indústrias. E é um fenômeno que a gente vai conhecer, inclusive, como concentração industrial. Muito importante isso, o fenômeno de concentração industrial. Chega a terceira revolução industrial e as indústrias passam a buscar áreas com uma concentração industrial menor. Primeiro, porque cada vez mais essas áreas muito povoadas eram ruins no sentido de escoamento de matéria-prima e de mercadoria. Segundo, que aquela região ali poderia não suprir as necessidades de mão de obra especializada. Inclusive, essa mão de obra poderia, por conta dessa concentração populacional, poderia até ficar mais cara, ok? Então, ocorre um processo que a gente conhece como dispersão industrial. Dispersão industrial, o inverso de concentração industrial. São as indústrias indo buscar a construção de filiais em áreas com uma concentração de indústrias menor. Só que é válido a gente salientar que não necessariamente essa região como um todo entra em decadência por conta disso. Vamos lembrar, a gente está falando de uma região que tem cidades extremamente relevantes, como Nova York, Washington, que é a capital do país, Boston. A gente tem a maior megalópole do mundo, né, que é a Boswash de Boston a Nova York, que fica dentro de Boston a Washington, né, que fica dentro do Manufacturing Belt. Pittsburgh, por exemplo, é um exemplo bastante interessante, que era uma cidade que na segunda Revolução Industrial era conhecida como a capital do aço, porque concentrava uma quantidade de indústrias siderúrgicas muito grande. Então o que vai acontecer? Conforme a gente passa por esse processo de renovação industrial, uma mudança inclusive na divisão internacional do trabalho. Para saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo a aula sobre fase do capitalismo, tá? Essa cidade ela se renova e passa a produzir, passa a abrigar indústrias do setor de robótica. Então, hoje, inclusive, Pittsburgh é uma das cidades que mais produz robôs fora do Japão, tá? Então a gente tem um processo de renovação industrial. Era uma cidade com foco na indústria siderúrgica, agora é uma cidade com foco em uma indústria com uma sofisticação muito maior, que é a indústria robótica. Mas, em alguns casos, vai sim acontecer esse abandono, tá? Tanto que o Manufacturing Belt vai receber um apelido aí nada agradável de Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem. Um exemplo é a cidade de Detroit. Detroit já foi considerada a capital mundial do automóvel por concentrar muitas indústrias no setor automobilístico. Conforme foi ocorrendo essa reorganização da indústria automobilística mundial, com a ascensão da indústria japonesa, por exemplo, e também essa reorganização do espaço industrial americano, Detroit acaba ficando estagnada e ficando para trás. Hoje é uma cidade que está na lista, inclusive, das cidades mais perigosas do mundo. Talvez seja aí a primeira ou a segunda a cidade americana na lista. Então a gente nota que esse processo de dispersão industrial em alguns casos também vai deixar prejuízos em determinadas cidades. E mais uma cidade importante para a gente mostrar que o Manufacturing Belt não é em todo, né, o Rust Belt não é simplesmente um cinturão da ferrugem, é Boston. Boston vai ter talvez a universidade mais importante dos Estados Unidos, que é a Universidade de Harvard, além, claro, do MIT, que é outro instituto de pesquisa renomado mundialmente. Atualmente, Boston pode ser considerado inclusive um tecnopolo, um conceito novo. Tecnopolo é
uma área industrial com uma indústria bastante sofisticada, geralmente aí em casamento com alguma universidade. Então a gente vai ter uma mão de obra extremamente especializada, e Boston vai ser um tecnopolo importante da indústria de eletrônicos. Então beleza, isso é uma explanação geral sobre o Manufacturing Belt. Essas indústrias que vão sair do Manufacturing Belt vão para onde? Basicamente para o Sun Belt, que é uma nova área de concentração industrial dentro dos Estados Unidos. Essa área vai incluir o sul americano e também o oeste americano, incluindo aí estados como Flórida, Texas, Washington e Califórnia. E o Sunbelt vai concentrar indústrias mais sofisticadas, indústrias de ponta, dentre elas a de microeletrônica, a de biotecnologia e a indústria aeroespacial. A primeira área que a gente tem que lembrar quando a gente fala em Sunbelt é o Vale do Silício, que vai estar localizado no estado da Califórnia. O Vale do Silício é um tecnopolo extremamente importante, que vai ter aí como universidade principal a Universidade de Stanford, que vai concentrar diversas indústrias da tecnologia. Vai envolver aí várias cidades como Cupertino, Palo Alto e San José. Só para vocês terem uma ideia, algumas das empresas que vão funcionar dentro do Vale do Silício: a Google, a Microsoft, a Yahoo, a eBay, a Nvidia, enfim, tantas outras, a Apple, a HP, a Electronic Arts, enfim, várias empresas do ramo tecnológico, fazendo o Vale do Silício ser aí a área mais importante quando a gente fala em tecnologia, talvez até do mundo, ok? Além disso, a Califórnia ainda vai ter indústrias dessa terceira revolução industrial de importância em São Francisco e em Los Angeles. Outro estado importante do Sunbelt vai ser o estado do Texas, que vai ter duas cidades aí bastante importantes. A primeira é Houston. Em Houston a gente vai ter um centro de operação da NASA, ok? Fazendo aí a cidade se destacar no setor aeroespacial. Já em Austin a gente vai ter também empresas de tecnologia de bastante importância, como a Dell e a IBM. E por fim, o estado de Washington, tá? Não vamos confundir com a cidade de Washington, que vai estar localizada na costa leste. O estado de Washington vai estar no noroeste dos Estados Unidos, onde a gente vai ter a sede da Microsoft, uma importante empresa de tecnologia, e também a gente vai ter a sede da Boeing. A Boeing, que vai ser, aí junto com a Airbus da França, de Toulouse, vai ser a maior empresa construtora de aviões do mundo. Então, basicamente era isso. Não é muito difícil de entender. A gente vai ter aí no Nordeste o Manufacturing Belt, uma área de industrialização antiga e de indústrias pesadas, que passa por um processo de renovação em algumas cidades e outras entram em decadência, fazendo a área ser conhecida como Rust Belt. E a gente vai ter o Sun Belt, que vai ter empresas da terceira revolução industrial, um cinturão formado a partir de um processo de dispersão industrial, que vai aí reunir diversas empresas do ramo tecnológico típicos da terceira revolução. Então espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante para você receber notificação dos próximos vídeos que a gente for postar. Acesse também o nosso site geografiaopinativa.com.br e muito obrigado.